O uso do véu. Sempre que a mulher orar ou profetizar, deve estar com a cabeça coberta. É necessário estar atenta para em nenhum caso ofender a palavra de Deus. Esta não se contradiz. A sabedoria do Senhor não nos deixou um estatuto imperfeito. Reuniões e ensinamentos realizados em março de 1948, oitava edição, página 16. Os adeptos de determinada denominação dizem que é necessário o uso do véu no culto. O texto do qual essa denominação tirou essa interpretação se encontra na Epístola aos Coríntios. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 6. Para entender esse texto, precisamos entender o contexto histórico. Corinto era uma cidade que comportava um enorme complexo cultural. As mulheres dessa cidade não tinham uma reputação muito boa. Tanto é assim que a palavra prostituta correspondia ao termo mulher corintiana. É interessante frisar que em Corinto havia vários tipos de religiões e a maioria dos convertidos daquela igreja era proveniente dos ídolos mudos. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Aliás, quase todos os problemas que aquela igreja enfrentava tinham a sua causa na cultura religiosa da época, de onde seus membros haviam saído. Entre essas religiões havia as confrarias estáticas, que consistia em rituais frenéticos de dança. Tais danças foram desaconselhadas até mesmo por Platão. As mulheres soltavam seus cabelos e agitavam convulsivamente a cabeça, da frente para trás. Se Paulo insistia em que as mulheres orassem com a cabeça modestamente coberta, é porque não queria que a Assembleia Cristã se assemelhasse a uma reunião de bacantes. A bacante era uma seguidora do deus Dioniso, o deus do vinho, da festa e da loucura. Também muitas cortesãs, prostitutas, exibiam sua cabeleira para atraírem sua clientela. Outras, por sua vez, prostituíam-se durante o culto. Eram as sacerdotisas de Diana. A maioria delas tinha sua cabeça raspada ou o cabelo curto. Todavia, não há menção em nenhuma parte das Escrituras onde o apóstolo tenha alguma vez ordenado às mulheres de outras igrejas a usarem o véu. Este problema era restrito à cidade de Corinto apenas. O apóstolo disse: julgai entre vós mesmos. No verso 13. Quem deveria julgar aqui eram somente os irmãos de Corinto, e não a igreja como um todo. Outra orientação que se deve levar em consideração é quanto à distinção entre o significado do texto e sua significância. O significado é o que ele diz para aquelas pessoas
naquela cultura local e a sua significância é como ele se aplica em nossa atual situação cultural. O que corresponde à diferença entre mandamento, que é o princípio, e cultura. Um mandamento, princípio, é absoluto, mas a cultura é relativa. Isso fica claro quando comparamos o caso de Tamar, em Gênesis, capítulo 38, verso 14 e 15, com o das mulheres da igreja de Corinto. Para elas, o cabelo, que era dado em lugar do véu, é sinônimo de santidade e honra. Mas o mesmo véu em Gênesis é usado como disfarce para Tamar, nora de Judá, passar-se por uma prostituta. Não podemos entender isso se não levarmos em conta o contexto histórico e seus valores culturais locais. Nos dias de Paulo, o véu era o símbolo do respeito da mulher para com seu marido. Em tal contexto, era imperativo, uma ordem, que a mulher usasse o véu ao orar ou profetizar. Há um princípio por trás de cada um desses versos que é absoluto, mas sua prática não é. O que o crente deve fazer é absoluto, mas como fazê-lo é relativo, dependendo da cultura local. Por exemplo, o cristão pode cumprimentar-se um ao outro, isto é, o que? Mas como cumprimentar-se é relativo às suas respectivas culturas. Uns saúdam com a paz do Senhor, outros com graça e paz, e até com um cordial bom dia. Sabemos por meio da história dos povos que em cada cultura há uma maneira peculiar de a mulher demonstrar respeito pelo marido, isto é, o que fazer. Mas como este respeito deve ser evidenciado, nem sempre deve ser com o véu. Pode ser através do uso da aliança, ou de quaisquer outros meios ou gestos. Observe o depoimento de dois estudiosos bíblicos quanto ao assunto, que corrobora com o que acabamos de dizer. Primeiro, comentário da Bíblia explicada. A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido, e para demonstrar a sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher casada. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam pública e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal do valor, da dignidade e da importância da mulher conforme Deus a criou. O princípio subjacente no caso do véu ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto e cuidadoso, honroso e digno, para sua segurança e seu devido respeito aonde quer que for. A mulher, ao vestir-se de modo modesto e apropriado para a glória de Deus, ressalta a sua própria dignidade, valor e honra que Deus lhe deu. Era costume oriental, no tempo dos apóstolos, a mulher cobrir o rosto com o véu quando andava nas ruas. Porém, podia dar-se o caso, enquanto ela lavava roupa no córrego, passar algum homem e encará-la.
Mesmo assim, no caso de não ter o véu disponível, teria um recurso: cobrir o rosto com o seu cabelo comprido. Assim, ela ter cabelo comprido lhe era honroso, mostrando que não era mulher destituída de pudor. Segundo, Manual Bíblico do Dr. Halley. Era costume nas cidades gregas e orientais as mulheres cobrirem a cabeça em público, salvo as mulheres devassas, prostitutas. Corinto estava cheia de prostitutas, que funcionavam nos templos de Afrodite. Algumas mulheres cristãs, prevalecendo-se da liberdade recém-achada em Cristo, afoitavam-se em pôr de lado o véu nas reuniões da igreja, o que horrorizava as outras mais modestas. Diz-lhes o apóstolo que não afrontem a opinião pública com relação ao que é considerado conveniente à decadência feminil. Homens e mulheres têm o mesmo valor à vista de Deus. Há, porém, certas distinções naturais entre homens e mulheres, sem as quais a sociedade humana não poderia existir. Mulheres cristãs, vivendo em sociedade pagã, devem ser cautelosas em suas inovações, para não trazer descrédito à sua religião. Geralmente vai mal quando as mulheres querem parecer homens. Portanto, o uso do véu, longe de ser uma questão doutrinária, é uma questão puramente afeta a questões de uso e costumes. Vale dizer que se a mulher o utiliza para si, em devoção, e na sua concepção o faz para agradar a Deus, se o é para Deus, que o faça então. Contudo, coisa diferente é utilizar de tal atitude devocional, pessoal e personalíssima para impô-la às demais mulheres cristãs de outras denominações como regra de fé e conduta. Aqui, de fato, se encontra o ponto nevrálgico da questão. Transformar uma atitude pessoal devocional de conduta em uma doutrina de fé obrigatória a todos. O problema não está no uso do véu, antes está sim em utilizá-lo como objeto norteador da fé e às vezes até em cavalo de batalha. É interessante notar que Paulo invoca a passagem de Gênesis, quando então Deus juntou o primeiro casal, Adão e Eva, para apoiar o uso do véu pela mulher, baseada na submissão desta pelo homem, seu marido. Então, diante deste pormenor surge uma incógnita. Ora, se a sujeição se prende ao casal, como ficariam então as moças solteiras nesta questão? O texto em lide não está a tratar exclusivamente da submissão da mulher ao seu marido? O uso do véu é baseado exatamente neste ponto. Então, por que as moças solteiras deveriam usar o véu? Não seria uma alusão apenas ao casal cristão? Leve-se a pessoa a refletir sobre isso. Outra questão a ser considerada é a seguinte: se as mulheres fossem praticar realmente o versículo bíblico, teriam de usar o véu constantemente, até mesmo fora da igreja, como faziam as mulheres da época em que
a epístola foi escrita, e não somente durante o culto. E já que as mulheres não podem orar sem o véu, elas não podem de fato cumprir o mandamento apostólico de orar sem cessar. Orem continuamente, sem cessar. Primeiro a Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Demais disso, o véu bíblico cobria toda a cabeça da mulher, conforme Gênesis capítulo 24, verso 65. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. E Gênesis 38, verso 14. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar, e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. E Gênesis capítulo 38, verso 19. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Já o véu dessa denominação é transparente. Essas são algumas das dificuldades e contradições que incorre a doutrina de determinada denominação no tocante ao uso obrigatório do véu.